Duas irmãs, um homem e um destino moldado por erro e engano. Uma irmã foi valorizada, a outra esquecida. No entanto, foi a rejeitada que Deus escolheu para cumprir a sua palavra. O que parecia ciúme entre irmãs fazia parte de algo muito maior. Gerações depois, o resultado dessa luta moldaria o futuro de um povo inteiro. Por que Jacó foi enganado? Qual foi a verdadeira razão para a troca das noivas? O que Labão escondia o tempo todo? Fique conosco, porque esta versão da história é diferente de tudo o que você ouviu na igreja ou na escola dominical. O que os homens chamaram de traição era, na verdade, parte do plano maior de Deus. A noite cobriu o deserto como um manto grosso de silêncio e escuridão. Cansado da viagem, Jacó procurou um lugar para dormir. O caminho atrás dele tinha sido longo e doloroso, e seus pés latejavam a cada passo. Desde que fugira do seu irmão Esaú, seu coração carregava tanto medo quanto uma centelha de esperança. Mas agora, tudo o que ele queria era descanso. Ele pegou uma pedra e a usou como travesseiro, deitando-se sob um céu amplo e cheio de estrelas. Seus olhos se fecharam e o sono o dominou rapidamente. Então, o sonho começou. Nele, ele viu uma escada alta que chegava até os céus, subindo além do que seus olhos podiam alcançar. Ele viu anjos subindo e descendo, movendo-se com ritmo e paz, como se seguissem um desenho sagrado. No topo, uma luz brilhante iluminava o céu. Então, ele ouviu uma voz, profunda, forte e cheia de autoridade serena. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e Isaque. A terra onde você dorme será sua e dos seus descendentes. Eu estarei com você aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei até que tudo o que prometi se cumpra. Essas palavras o despertaram de repente. A atmosfera parecia diferente, mais densa, tocada por algo sagrado. Sua respiração acelerou e seu coração bateu com força. Ele se levantou e olhou ao redor. A noite ainda estava lá, as estrelas ainda brilhavam em silêncio. Mas dentro dele, algo havia mudado. Este lugar é santo, ele sussurrou, levantando-se devagar. Deus esteve aqui e eu não percebi. Com cuidado, ele pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a colocou em pé como um marco. Derramou óleo sobre ela, separando-a. Deu ao lugar o nome de Betel, que significa Casa de Deus. Ali, diante do invisível, ele fez uma promessa. Se Deus ficar comigo neste caminho, me der alimento e roupas, e me permitir voltar em segurança para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Quando o sol começou a nascer, Jacó retomou sua jornada. Seu destino era Harã, a terra onde vivia seu tio Labão. Ele não fazia ideia do que o futuro lhe reservava, mas agora caminhava com mais confiança. Deus permanecia perto dele. O sol subiu mais alto enquanto Jacó avançava pela estrada seca e empoeirada. O calor apertava e sua boca logo ficou seca. Depois de andar bastante, ele finalmente avistou um poço ao longe. Vários pastores estavam sentados sob algumas árvores espalhadas, descansando à sombra. O poço estava coberto por uma pedra grande e os homens pareciam esperar até que fossem suficientes para removê-la juntos. Enquanto Jacó observava, uma jovem apareceu, conduzindo um rebanho de ovelhas. Ela caminhava com graça e a luz do sol parecia segui-la. Havia algo nela que fazia todo o resto desaparecer. Seus cabelos longos e escuros dançavam com o vento e seus olhos guardavam uma luz suave e delicada. O coração de Jacó começou a disparar. Ele nunca tinha visto ninguém como ela. Quem é ela? Ele perguntou a um dos pastores próximos. É Raquel, filha de Labão, respondeu o homem. Raquel! O nome ecoou na mente de Jacó como uma melodia bonita. Quando ela se aproximou, a boca de Jacó ficou seca novamente, mas ele não conseguia desviar o olhar. O tempo parecia desacelerar. Quando seus olhos se encontraram, algo invisível passou entre eles, como se já se conhecessem desde sempre.
De repente, uma força surgiu de dentro dele. Sem dizer nada, Jacó se aproximou e empurrou a pedra pesada do poço sozinho. Os pastores olharam, espantados. Depois, ele encheu o bebedouro e deu água às ovelhas de Raquel, ainda em silêncio. Então, tomado pela emoção, Jacó começou a chorar. Raquel o olhou, intrigada. Quem era aquele estrangeiro que aparecera do nada, como um vento repentino? Ela não sabia que aquele encontro mudaria a vida de ambos. Jacó caminhou ao lado dela, enquanto ela conduzia o rebanho pelos campos. Nenhum dos dois falou. Os únicos sons eram os balidos suaves das ovelhas e o vento sussurrando entre as árvores. Raquel o observava de vez em quando, tentando entender quem era aquele homem tão comovido apenas por vê-la. Quando chegaram à casa dela, um servo anunciou a novidade. Labão saiu para recebê-los e assim que viu Jacó, seu rosto se iluminou. "Você é filho da minha irmã Rebeca", exclamou, abraçando Jacó calorosamente. "Você é da família, venha ficar conosco." Jacó contou a história de sua viagem, descrevendo o sonho que tivera em Betel. Labão ouviu com atenção, mas por trás do sorriso educado, seus olhos avaliavam Jacó. Ele percebeu que aquele jovem era forte e capaz. Um homem assim seria valioso. Com o passar dos dias, Jacó permaneceu com o tio. Desde a primeira manhã, ofereceu-se para ajudar, cuidando dos animais, organizando os rebanhos e fazendo o que fosse necessário. Com o tempo, Jacó se tornou alguém de quem Labão não podia abrir mão. Reconhecendo seu valor, Labão decidiu propor um acordo. "Você é meu parente e tem trabalhado duro, mas não é justo que trabalhe sem recompensa. Diga-me, qual deve ser o meu pagamento?" Jacó não precisou de tempo para pensar. Seu coração já havia escolhido. "Servirei 7 anos em troca de Raquel, a sua filha mais nova." A expressão de Labão mudou levemente. Raquel era seu orgulho, a mais bela de suas filhas, mas 7 anos inteiros de trabalho eram um preço alto. Ele deu um pequeno sorriso. "Melhor entregá-la a você do que a outro homem. Fique comigo." O acordo foi feito. Jacó trabalharia 7 anos por Raquel, e quando o tempo terminasse, ela se tornaria sua esposa. Os dias viraram meses, e os meses se transformaram em anos. Mas para Jacó, o tempo parecia passar depressa. Seu amor por Raquel só aumentava a cada amanhecer. O jeito como ela o olhava, o som da sua risada pelos campos, a delicadeza de suas mãos cuidando das ovelhas, ele valorizava tudo. Desejava tê-la sempre ao seu lado. Finalmente, chegou o 7º ano. Jacó se apresentou diante de Labão, seus olhos brilhando de esperança. "O tempo chegou. Deixe-me casar com ela agora e começar a nossa vida juntos." Labão concordou com um aceno, mas em seu coração já havia formado um plano. Havia algo que Jacó não sabia. A promessa havia sido feita, mas será que Labão realmente a cumpriria? Os anos de serviço tinham sido longos e pesados. Desde cedo até tarde da noite, Jacó trabalhava sem descanso. Guardava os rebanhos, conduzia as ovelhas a pastagens verdes, enfrentava animais selvagens e os protegia durante as noites frias. Suas mãos ficaram ásperas, sua pele escurecida pelo sol, mas em tudo havia uma força que o sustentava. Raquel. Seu amor tornava o trabalho mais duro em algo leve. Mesmo quando suas costas doíam ou o sol queimava sua pele, bastava vê-la nos campos para recuperar o ânimo. Ele sonhava com o momento em que finalmente se casariam, em chamá-la de esposa e construir um futuro juntos. Raquel também havia passado a estimar Jacó. Desde o primeiro encontro, ela admirava sua força e seu coração bondoso. Os anos os aproximaram ainda mais. Seus olhares se prolongavam. Seus sorrisos guardavam significados silenciosos. E Jacó sempre encontrava um jeito de ajudá-la, mesmo sem ela pedir. Mas nem todos compartilhavam daquela felicidade. Lia, a irmã mais velha de Raquel, observava em silêncio.
Enquanto os outros elogiavam a beleza e o encanto de Raquel, ela permanecia quase invisível. Seus olhos guardavam uma profundidade silenciosa, uma tristeza suave e a dúvida sobre o que seria de sua vida. Lia não era admirada como a irmã mais nova. Movia-se discretamente, falava com doçura e sempre ficava em segundo plano. Mas no fundo, carregava um segredo. Cada dia, ao ver o brilho nos olhos de Jacó quando olhava para Raquel, seu coração doía ainda mais. O tempo não apagava a tristeza que crescia dentro dela. Lia lembrava-se do costume. A filha mais velha devia casar antes da mais nova. Mas que futuro a esperava? Será que alguém a escolheria? Labão também conhecia essa tradição e isso o preocupava. Se Raquel se casasse primeiro, o que aconteceria com Lia? Ninguém havia pedido sua mão e a ideia de vê-la solteira para sempre o inquietava. Quando os 7 anos chegaram ao fim, Labão começou a buscar uma saída. Sua mente astuta trabalhava para proteger o futuro de Lia e, ao mesmo tempo, tirar proveito da dedicação de Jacó. Enquanto isso, Jacó não percebia nada. Seu coração estava cheio de Raquel e tudo o que pensava era no dia em que finalmente a chamaria de esposa. Quando chegou o momento, Jacó ficou radiante. Sua promessa tinha sido cumprida, e agora era a vez de Labão manter a dele. Com o coração acelerado, apresentou-se diante dele. O tempo chegou. Dê-me a minha esposa, para que possamos estar juntos. Labão o encarou com um sorriso estranho. Ele acenou devagar e disse: faremos uma grande celebração. Esta noite você receberá sua noiva. Jacó sentiu uma onda de felicidade. O dia pelo qual esperara finalmente tinha chegado. Mas ele não sabia que, por trás da festa, outro plano estava em andamento. O amor de Jacó ardia intensamente, mas os acontecimentos já estavam decididos. Antes de continuarmos, convidamos você a apoiar este canal. Inscreva-se e deixe um gostei para nos ajudar a compartilhar mais histórias poderosas. Agora, voltemos à história de Raquel e Lia. A noite da festa chegou com barulho e alegria. A casa de Labão se encheu de convidados, servos e parentes distantes. O vinho foi servido sem limite, as chamas iluminavam o acampamento e canções ecoavam pela noite. Para Jacó, era o final perfeito de sua longa espera. Raquel, como mandava o costume, permaneceu escondida durante a festa. A noiva não podia ser vista até o momento em que fosse apresentada ao noivo. Tomado pela emoção e embriagado pelo vinho, Jacó não percebeu os olhares trocados por Labão, nem a expressão nervosa de alguns servos. Finalmente, o momento chegou. Uma mulher, velada e em silêncio, foi trazida até ele. As tochas iluminavam a noite, projetando sombras enquanto o coração de Jacó batia acelerado. Ele segurou a mão da noiva, sentindo os dedos suaves e hesitantes em sua palma. Caminhar com ela até a tenda nupcial parecia um sonho que se tornava realidade. Por fim, estaria com Raquel. Eles entraram na tenda escura e Jacó, tomado pelo desejo e pelo efeito do vinho, deitou-se com a mulher que acreditava ser a sua amada. A noite passou em meio a sentimentos e proximidade. Do lado de fora, tudo ficou em silêncio. Os convidados já haviam se recolhido. Jacó dormiu profundamente, exausto de alegria, confortado pelo pensamento de que Raquel finalmente era sua. Mas então veio a manhã. A luz do sol entrou na tenda, afastando os últimos vestígios de sombra. Jacó mexeu-se, ainda aquecido pelo corpo ao seu lado. Sorrindo, virou-se para olhar a mulher próxima. Mas naquele instante, tudo desabou. Não era Raquel. O que viu fez-lhe prender a respiração e congelar o coração. Lia, a irmã mais velha de Raquel, olhava para ele com olhos arregalados e preocupados. Ela desviou o olhar, incapaz de encará-lo por inteiro. Seu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra. Chocado, Jacó atirou as cobertas para trás e recuou, como se tivesse sido queimado.
A respiração tornou-se curta, o peito batia forte. "O que é isto?" ele gritou, quebrando o silêncio do novo dia. "O que fez, Lia?" Ela manteve a cabeça baixa, os lábios entreabertos, mas não respondeu. A raiva subiu em Jacó. Ele saiu da tenda em fúria, deixando Lia para trás, e marchou direto para a casa de Labão. A ira corria por ele como um fogo incontrolável. Ao encontrar Labão, agarrou o braço dele e o virou. "O que me fez?" gritou. "Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que me deu Lia em vez dela?" Labão não recuou. Calmamente ajeitou a roupa e falou sem qualquer sinal de culpa. "Em nossa terra, a filha mais nova não pode casar antes da mais velha. Não é do nosso costume." Jacó ficou parado, atônito. Seu mundo parecia ruir. Sentiu-se usado, enganado, feito de tolo. "Você mentiu para mim!" gritou cerrando os punhos. "Dei anos da minha vida por Raquel. Como pôde fazer isso?" Labão ergueu as mãos como quem quer acalmar, mas o tom permaneceu frio e comercial. "Termine a semana de casamento com Lia. Depois disso, eu também lhe darei Raquel", disse. "Se você trabalhar mais 7 anos para mim." Jacó sentiu o chão mover-se sob seus pés. Mais 7 anos? Ele não acreditava na crueldade. Como Labão podia tratá-lo como uma ferramenta, desprezando seu coração? Fechou os olhos, tentando aquietar a tempestade que o consumia por dentro. Ele não amava Lia, nunca a amara. Seu coração pertencia a Raquel, e esse sentimento ainda ardia intensamente. Se fosse embora agora, perderia a única pessoa que realmente desejara. Suas emoções se contorciam entre a fúria e a fraca esperança que ainda vivia dentro dele. A decepção de Labão já o ferira profundamente. Mas o pior ainda estava por vir. Jacó sentiu-se esmagado pelo peso da traição. Recuou diante de Labão, punhos cerrados, lutando para conter a tempestade interna. O homem à sua frente parecia totalmente imune, como se sua mentira fosse um detalhe menor numa simples negociação. Mas para Jacó, não se tratava de um negócio mal sucedido. Era o colapso de tudo o que esperara. O futuro que passara anos imaginando, agora em pedaços. "Como pôde enganar-me assim?" gritou Jacó, a voz cortando o ar do acampamento. Servos e pastores pararam o que faziam para assistir à cena. O rosto de Jacó queimava de fúria, mas Labão manteve a calma, olhos afiados e indecifráveis. "Já me expliquei", respondeu Labão de braços cruzados. "Em nosso país, a filha mais velha deve casar primeiro." "Mas você nunca me disse isso", retrucou Jacó. "Deixou-me trabalhar todos aqueles anos, sonhando com Raquel, planejando nossa vida, e agora me entrega algo a que eu nunca concordei." Labão exalou, como quem fala a uma criança que não entende. "Veja, Jacó, o casamento já aconteceu. Lia é agora sua esposa." Jacó ficou imóvel, mal respirando. Labão continuou com voz seca. "Se você ainda quer Raquel, há um caminho." O silêncio esticou-se entre eles. O peito de Jacó apertou-se. Ele não queria ouvir a resposta, mas sabia que ela chegaria. "Trabalhe mais 7 anos, disse Labão por fim, tom falso e cheio de bondade fingida. "Então, Raquel também será sua." O corpo de Jacó enrijece. Mais 7 anos. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele já havia dado tanto, anos de trabalho, sonhos, confiança, e agora aquele homem queria ainda mais. Olhou ao redor. Os servos observavam com simpatia contida. O deserto parecia infinito ao longe. A tenda de Lia ficava ali perto, sua esposa agora, embora nunca a tivesse escolhido. E então seus olhos encontraram Raquel. Ela estava a alguns passos, a forma esguia mal visível na luz fraca da manhã. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas. Não falou, mas a expressão trazia esperança e dor ao mesmo tempo. Ela também havia sido apanhada nesse plano cruel. O futuro dela agora dependia da escolha que Jacó fizesse. Jacó fechou os olhos. Ele poderia ir embora, poderia virar as costas para Lia, deixar tudo para trás e desaparecer.
Mas e Raquel? Se ele partisse agora, ela estaria perdida para sempre. Só esse pensamento já o esmagava. O peso envolvia seu peito como uma corrente. Sempre soubera que o amor tinha um preço, mas nunca imaginou que custaria tanto. Labão estava por perto, em silêncio, esperando a resposta de Jacó. Ele respirou fundo. Não havia de fato decisão a tomar. Eu aceito, disse enfim, cada palavra ferindo seu orgulho. Os lábios de Labão se curvaram num sorriso satisfeito e ele fez um leve aceno. Muito bem. Complete a semana de celebração com Lia e depois Raquel será sua. Mas lembre-se, Jacó, ainda me deve mais 7 anos. A fúria rugia dentro de Jacó, mas ele a manteve escondida. Engoliu a frustração como algo amargo e cortante. Não importava o preço, ele ficaria. Por Raquel, aceitaria mesmo esse destino ou encontraria outro caminho. Naquela noite, quando a escuridão caiu sobre o acampamento, as tochas se acenderam, iluminando os rostos dos convidados reunidos para outra festa de casamento. Desta vez, de Jacó e Raquel. O perfume das especiarias enchia o ar, misturado à suave música de flautas e vozes cantando sob as estrelas. Jacó parecia reviver de alegria. Depois de 14 longos anos de espera, dor e luta, finalmente se casaria com a mulher que amava desde o princípio. O tempo não diminuíra seus sentimentos. Seu coração disparava ao vê-la se aproximar, velada com um tecido fino que brilhava à luz do fogo. Através do véu delicado, os olhos profundos de Raquel encontraram os dele. Não havia dúvida desta vez, sem enganos, sem disfarces. Era ela, a escolhida, aquela por quem ele havia trabalhado e sofrido. Labão, observando com satisfação silenciosa, permanecia perto. Para ele, aquilo não era apenas um casamento. Era mais um triunfo de seus planos calculados. As 2 filhas estavam casadas, e Jacó estava totalmente preso à sua casa. A celebração se estendeu noite adentro, cheia de dança, canto e alegria pelos recém-casados. Mas afastada da multidão, alguém observava em silêncio. Lia. Sentada nas sombras de uma tenda, seu coração pesava. Embora tivesse sido a primeira esposa de Jacó, sabia que nunca fora realmente desejada. O olhar cheio de calor e devoção que ele lançava a Raquel, esse nunca lhe fora dado. Suas mãos apertavam o vestido com força e ela virou o rosto para o lado. Seu lugar naquela família era doloroso. A vergonha grudava nela como uma segunda pele. Na manhã seguinte, Jacó saiu da tenda nupcial sorrindo, o rosto iluminado por paz. Para ele, parecia que a promessa de Deus começava finalmente a se cumprir. Mas a alegria não durou. Lia estava ali, de pé, em silêncio. Não falou nada, apenas manteve os olhos baixos, como se esperasse a reação dele. Jacó sentiu um incômodo crescer. Ela ainda era sua esposa. Mas como dividir o coração entre 2 mulheres, especialmente uma que nunca escolhera? Os dias seguintes foram cheios de tensão. Raquel, confiante no amor de Jacó, fazia questão de marcar sua presença. Caminhava ao lado dele, trocava toques suaves, sorria sempre. Mas no fundo, sua confiança começava a enfraquecer. Um peso silencioso a oprimia. Ela não conseguia conceber. Mês após mês passava, mas nenhum filho vinha. Jacó continuava a olhá-la com amor, mas a pressão dos outros e da tradição aumentava ao redor dela. Enquanto isso, Lia engravidou. A notícia espalhou-se rápido e o acampamento se encheu de murmúrios. A esposa que Jacó menos amava agora carregava seu primeiro filho. Raquel tentou esconder a dor, mas o sofrimento era visível em seus olhos. Jacó também se sentia perturbado. Não amava Lia, mas agora ela era a mãe de seu filho. Lia sentiu um misto complicado de orgulho e tristeza. Finalmente tinha algo que Raquel não tinha. Ainda assim, sabia no fundo que nem isso conquistaria o coração de Jacó.
O que antes fora um lugar de amor e esperança tornou-se cheio de competição silenciosa e tensão emocional. A rivalidade entre as irmãs estava apenas começando. À medida que as semanas se tornaram meses, a casa de Jacó transformou-se em um espaço de luta silenciosa. Seu amor por Raquel era claro para todos, e Lia precisava conviver com a dura verdade de ser apenas tolerada. Cada olhar, cada palavra, cada silêncio revelava que Jacó a via como um dever, não como alguém que ele valorizava. Mesmo assim, Lia permanecia firme. Cumpria seu papel de esposa e mãe, mesmo numa casa que nunca a acolheu por completo. Raquel, por outro lado, sabia sem dúvida que era a mulher amada de Jacó. Movia-se pelo acampamento com orgulho, segura de sua posição como a escolhida. Ainda assim, uma sombra a acompanhava a cada passo. Por mais que Jacó a adorasse, seus braços permaneciam vazios. A cada mês, uma nova onda de esperança surgia, seguida por amarga decepção. À noite, Lia clamava não por riquezas, nem mesmo pelo afeto de Jacó. Tudo o que queria era ser notada, ser tratada como alguém que importava. E Deus a ouviu. Ele abriu novamente o seu ventre. Quando a notícia correu pelo acampamento, as reações foram imediatas. Lia esperava outro filho, enquanto Raquel continuava sem conceber. Sua irmã mais velha agora trazia mais um herdeiro para Jacó. Lia teve um filho e o chamou de Ruben. Ela disse: "O Senhor viu a minha aflição. Agora o meu marido certamente me amará." Mas não foi assim que aconteceu. O coração de Jacó não mudou. Seus olhos continuaram frios com Lia e seu amor por Raquel permaneceu inalterado. O nascimento de Ruben não trouxe a aceitação que Lia esperava. Ainda assim, Deus não se afastou dela. Lia engravidou outra vez e teve mais um filho. Ela o chamou de Simeão, dizendo: "O Senhor ouviu que eu não sou amada e deu-me outro filho." Mas Jacó manteve-se distante. Então, com fé firme, Lia deu à luz um terceiro filho. Chamou-o Levi, dizendo: "Agora, talvez meu marido se aproxime de mim." Mesmo assim, o coração de Jacó permaneceu intocado. Mais tarde, Lia teve um quarto filho. Ela o nomeou Judá. Desta vez, suas palavras foram diferentes. "Agora darei graças ao Senhor." Algo mudou dentro dela. Antes, ela desejara a aprovação do marido. Mas agora encontrou paz no amor do Deus que nunca a ignorou, mesmo quando os outros o fizeram. Enquanto Lia recebia filho após filho, a dor de Raquel aumentava. Seu orgulho, antes forte, começou a se quebrar a cada novo bebê que Lia trazia ao mundo. Ela se sentia desamparada, como se tivesse sido esquecida pelo próprio céu. Sua tristeza foi se tornando ressentimento. Passava os dias cheia de angústia, afastando-se quando as crianças brincavam por perto, desligando-se do som das risadas. Cada vez que via Jacó segurando um dos meninos de Lia, seu peito se enchia de ira silenciosa. Numa noite, sem conseguir mais conter-se, Raquel confrontou Jacó. "Dá-me filhos ou morrerei." A voz dela quebrou de desespero. Jacó, que sempre a tratara com bondade, explodiu repentinamente. "Você acha que eu sou Deus? Sou eu quem a impede de ter filhos?" Raquel congelou. As palavras dele feriram fundo, expondo uma dor que ela tentara esconder de todos. A tensão entre as irmãs chegara a um ponto crítico. O Senhor agiria novamente, mas se isso traria paz ou mais problemas, ainda era incerto. Nas tendas de Jacó, o riso das crianças não cessava. Lia, antes rejeitada, era agora mãe de 4 filhos. Cada menino trazia um significado, cada nascimento um lembrete do favor de Deus. Ruben, Simeão, Levi e Judá cresceram fortes, sob o cuidado amoroso de Lia. Jacó ainda demonstrava pouca ternura por ela, mas Lia encontrou alegria na vida que formara. Seu coração repousava no que Deus lhe dera.
Raquel, a mulher que Jacó sempre amara, agora sentia que vivia à sombra de Lia. Seu corpo permanecia vazio e seu espírito ferido. A cada filho que Lia gerava, a vergonha de Raquel pesava mais. Lia, a irmã antes esquecida, agora caminhava pelo acampamento com tranquila dignidade. Os filhos de Lia corriam livres, rindo ao brincar perto das fogueiras. Mesmo que Jacó mantivesse distância, não podia ignorá-los por completo. Raquel, porém, só tinha silêncio e dor. Os dias tornaram-se anos. Cada vez que Lia mostrava sinais de nova gravidez, Raquel afastava-se em silêncio. Não suportava ver aquilo. O ciúme queimava dentro dela, consumindo o pouco de alegria que restava. De que valia o amor de Jacó se ela não podia lhe dar filhos? Ela via Lia cantando baixinho para os filhos, tricotando suas roupas com cuidado. Via-os correr para os braços da mãe e algo em seu interior partia. A angústia tornava-se insuportável. Por frustração, Raquel tornou-se mais fria com Lia. Antes, seu sentimento de superioridade vinha com facilidade. Agora, era apenas uma máscara, uma forma de esconder a dor que não conseguia dizer em voz alta. Quando as mulheres do acampamento comentavam sobre a família crescente de Lia, Raquel afastava-se sem uma palavra. Quando os servos elogiavam os filhos fortes de Lia, Raquel os silenciava com um olhar, mas nada fazia a dor desaparecer. Um dia, incapaz de suportar o peso, Raquel ruiu. Lágrimas desceram pelo rosto enquanto se aproximava de Jacó, a voz trêmula: "Dá-me filhos, ou morrerei." Não foi apenas um pedido. Foi o clamor de uma alma partindo-se. Jacó, chocado com a súbita explosão, respondeu com ira. Ele suportara muito, anos de espera, anos de trabalho por ela, e agora ela o culpava? "Sou eu Deus?", perguntou. "Sou eu quem a impede de ter filhos?" As palavras caíram como pedras. Raquel desviou o olhar. A voz dele não pretendia feri-la, mas feriu. Ela não podia aceitar uma vida assim. Não permitiria que Lia seguisse vencendo enquanto ela permanecia vazia. Naquela noite, enquanto o acampamento dormia, Raquel ficou acordada. Seus pensamentos corriam na escuridão. Ela precisava de uma solução. E então ela se lembrou de Sara, a esposa de Abraão. Sara também tinha sido estéril. Em sua angústia, deu sua serva Agar ao marido, esperando formar uma família por meio dela. Raquel viu o seu caminho. Ao nascer do sol, com firme decisão, trouxe sua serva Bila a Jacó. "Tome-a como esposa, que ela carregue um filho por mim, e através dela, eu me tornarei mãe." Jacó a olhou surpreso, mas viu a dor nos olhos de Raquel, viu o quanto ela ansiava por um filho. Ele concordou. Assim, Bila tornou-se esposa de Jacó, e Raquel acompanhava cada passo com esperança. Mesmo não sendo ela quem carregava a criança, sentia que algo finalmente estava mudando. Quando chegou a hora do parto de Bila, o coração de Raquel bateu acelerado. O momento havia chegado. Enfim, teria um filho para segurar. Quando o bebê nasceu, Raquel o tomou nos braços, lágrimas correndo pelo rosto. "Ele se chamará Dan", disse Raquel, "pois Deus julgou a meu favor e ouviu o meu clamor." O acampamento logo se encheu de murmúrios. Lia, observando de longe, sentiu um peso profundo em seu peito. Raquel agora tinha um filho, e Jacó recebeu a criança com carinho, mas a rivalidade estava longe de acabar. Com o tempo, Bila deu a Jacó um segundo filho. Orgulhosa, Raquel o ergueu nos braços. "Seu nome será Naftali", declarou, "pois lutei com minha irmã e venci." Lia ouviu aquelas palavras e um arrepio percorreu seu corpo. Seria esse o fim do seu lugar na vida de Jacó? Seu coração se apertou ao ver Jacó sorrindo para os filhos de Raquel. Então um pensamento lhe veio como um raio. Se Raquel podia entregar sua serva a Jacó, ela também poderia. Naquela mesma noite, Lia foi até Jacó e disse com firmeza: "Tome minha serva Zilpa como esposa. Através dela também construirei minha família."
Jacó, cansado da constante tensão entre as irmãs, simplesmente concordou. Logo, Zilpa engravidou, e quando o filho nasceu, Lia sorriu com orgulho. Seu nome será Gade, disse ela, pois a sorte me favoreceu. Pouco tempo depois, Zilpa teve outro filho. Lia o ergueu e declarou: ele se chamará Aser, pois estou feliz e as mulheres me chamarão de abençoada. Agora, o acampamento estava dividido em batalhas silenciosas. Cada criança havia se tornado um símbolo da guerra não dita entre as mulheres. O ciúme crescia e as tendas se enchiam de rivalidade disfarçada de celebração. Um dia, Ruben, o primeiro filho de Lia, voltou dos campos trazendo mandrágoras, raízes que se acreditava aumentarem a fertilidade. Raquel as viu e não conseguiu esconder o desejo. Por favor, dá-me algumas das mandrágoras do teu filho, pediu ela. Lia a olhou com dureza. Já não basta teres tirado o meu marido? Agora também queres as mandrágoras do meu filho? Raquel hesitou, tentando manter a calma. Precisava daquelas raízes. Se me deres, Jacó dormirá na tua tenda esta noite, ofereceu. Lia pensou por um instante, depois aceitou. Naquela noite, quando Jacó voltou dos campos, Lia saiu ao seu encontro. Hoje deves vir comigo, disse com firmeza, pois paguei pelo teu tempo com mandrágoras. Jacó não discutiu, ele a seguiu até a tenda. Mas até quando essa guerra silenciosa entre irmãs poderia durar? O acampamento ecoava com as risadas de muitas crianças. Filhos de Lia, Zilpa e Bila corriam entre as tendas. Suas mães trocavam olhares orgulhosos, mas sempre cautelosos. Lia já tinha dado a Jacó 6 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E através de sua serva Zilpa, acrescentara Gade e Aser à família. Bila, a serva de Raquel, havia dado à luz Dan e Naftali. Ainda assim, mesmo com tantas crianças no acampamento, o coração de Raquel continuava pesado. Embora fosse a mais amada por Jacó, a dor da esterilidade a consumia. Ela percebia como o rosto de Jacó se suavizava ao ver os filhos de Lia, e isso só aumentava sua tristeza. Tentava sentir alegria pelos filhos que Bila lhe dera, mas o vazio dentro dela não desaparecia. Observava Lia embalando o pequeno Zebulon e se perguntava se um dia conheceria aquele mesmo sentimento. Jacó, sempre paciente e bondoso, tentava consolá-la. Raquel, meu amor por ti não depende de filhos, disse, segurando-lhe as mãos. Mas Raquel queria mais do que palavras. Ela ansiava por um filho seu. Enquanto Raquel carregava sua dor em silêncio, Lia, já mãe de muitos, foi abençoada novamente. As lágrimas encheram seus olhos ao perceber que estava grávida outra vez. Quando o bebê nasceu, e era uma menina, ela a segurou com ternura e disse suavemente: seu nome será Diná. Mas mesmo com tantos filhos e agora uma filha, o coração de Jacó ainda pertencia a Raquel. Nada poderia mudar isso. Então, um dia, Raquel notou algo estranho. Seu corpo estava diferente. O tempo passou e os sinais tornaram-se claros. Ela estava grávida. A notícia se espalhou pelo acampamento como fogo. As pessoas cochichavam e observavam. Lia, à distância, manteve suas emoções escondidas. Mas o coração de Jacó transbordava de alegria. O Senhor me ouviu, sussurrou Raquel, com lágrimas escorrendo dos olhos. Meses se passaram e o dia finalmente chegou. O parto foi longo e doloroso, mas Raquel suportou com esperança ardendo em seu peito. Então, o choro de um bebê ecoou pela tenda. Jacó ergueu o recém-nascido e olhou nos olhos de Raquel. Um filho, Raquel, você tem um filho. Com lágrimas e um sorriso suave, ela sussurrou. Seu nome será José, pois o Senhor acrescentou a mim um filho. Agora que tinha seu próprio filho, seu coração finalmente encontraria paz? Com os anos, o acampamento de Jacó se encheu ainda mais com as vozes de seus muitos filhos. Eles brincavam entre os animais, enquanto suas esposas cuidavam das tendas e das tarefas diárias.
José, o tão esperado filho de Raquel, prosperava. Cresceu forte e saudável em seus braços. O sorriso dela tornou-se mais natural, e ela carregava uma alegria que nunca havia conhecido. Mas mesmo em meio a tanta felicidade, Jacó sentia outro peso, o fardo de estar preso a Labão. Ele havia dado 14 anos de sua vida para servi-lo, primeiro por Lia, depois por Raquel. Agora, seu coração desejava outra coisa. Ele queria liberdade. Um dia, Jacó encontrou Labão sentado perto dos currais. Era hora de falar. "Deixe-me ir", disse Jacó com firmeza. "Fiz tudo o que me pediu e servi bem. Quero levar minha família e começar minha própria vida." Labão não gostou do que ouviu. Sabia que desde que Jacó chegara, as bênçãos o haviam seguido. Seus rebanhos tinham crescido como nunca antes. "Fique, Jacó", respondeu Labão. "Eu sei que o Senhor está com você, e por sua causa minha riqueza multiplicou. Diga o seu preço. Pagarei o que pedir." Jacó hesitou. Conhecia bem o sogro. Labão era astuto, sempre tentando receber mais do que dava. Mas Jacó já não era o homem inexperiente de antes. "Não quero nada de você", respondeu Jacó. "Apenas permita que eu fique com os animais malhados, pintados e de cor escura do seu rebanho. Você pode ficar com os brancos." Labão sorriu. Achava que saía ganhando. A maioria dos animais costumava nascer sem manchas. Para ele parecia um bom negócio. "Está combinado", disse, apertando a mão de Jacó. Mas Labão não tinha intenção de ser justo. Naquela mesma noite, mandou seus filhos retirarem os melhores animais malhados e pintados e levá-los para longe. Esperava impedir Jacó de formar seu próprio rebanho. Jacó logo percebeu o que havia acontecido, mas não desistiu. Confiava que Deus ainda o abençoaria. Ele tentou algo incomum. Cortou galhos de árvores próximas e descascou tiras de casca, criando listras brancas. Depois colocou os galhos nos bebedouros onde os animais se acasalavam. De forma estranha, as crias que nasceram foram exatamente como ele precisava, malhadas, pintadas e escuras. Estação após estação, o rebanho de Jacó cresceu. Os animais mais fortes ficaram com ele, enquanto os mais fracos permaneciam com Labão. Labão ficou espantado. Seus olhos se estreitaram de raiva. Como Jacó estava prosperando tão rápido? Os filhos de Labão começaram a murmurar entre si. "Jacó está roubando a riqueza de nosso pai." Logo, a atitude de Labão para com Jacó mudou. A bondade desapareceu. Seus olhares tornaram-se duros e o ressentimento tomou conta do espaço entre eles. Jacó sentiu isso. A paz tinha acabado. O que começara como cooperação transformara-se em hostilidade. Certa noite, Jacó teve um sonho. Nele, Deus lhe apareceu e disse: "Levanta-te, Jacó. Volta para a terra dos teus antepassados. Eu estarei contigo." Quando Jacó acordou, entendeu imediatamente. Era a hora. Ele já não podia confiar em Labão. Tinha perdido demais, ouvido mentiras demais. Mas como partir sem ser impedido? Seria enganado outra vez? Quando a primeira luz da manhã surgiu, Jacó tomou uma decisão da qual não poderia voltar atrás. Ele olhou para seus grandes rebanhos, suas esposas e seus muitos filhos. Sabia que não podia mais permanecer sob o controle de Labão. Deus o chamara para voltar à terra de seus antepassados. Mas junto com esse chamado vinha um medo profundo: enfrentar Esaú. Sabendo que Labão nunca o deixaria partir de boa vontade, Jacó planejou sua saída com cuidado. Esperou pelo momento certo, quando Labão estivesse longe, ocupado em tosquiar suas ovelhas. Então, em silêncio, reuniu todos os seus pertences, seus servos e toda a família. Raquel, a esposa que ele mais amava, virou-se para dar uma última olhada em sua casa de infância. Mas antes de partir, Raquel fez algo em segredo. Ela levou os ídolos domésticos de seu pai e os escondeu. Em silêncio, a caravana saiu durante a noite, avançando rapidamente pelos caminhos secos, guiada apenas pelas estrelas do céu.
Jacó sabia que não poderia fugir para sempre. 3 dias depois, Labão descobriu que Jacó tinha partido. A ira o dominou. Reuniu seus homens e começou a perseguição. Por 7 dias viajaram sem descanso. Por fim, alcançaram Jacó perto das montanhas de Gileade. Labão se aproximou furioso. Como ousas partir como um ladrão? E por que levaste os meus deuses domésticos? Jacó ficou atônito. Não tinha levado nada. Não sabia o que Raquel havia feito. Antes que pudesse responder, Raquel já tinha escondido os ídolos debaixo da sela e sentado sobre eles. Quando Labão vasculhou as tendas, ela permaneceu sentada, dizendo que não podia se levantar por estar indisposta. Nada foi encontrado. Depois de uma longa discussão, os 2 homens chegaram a um acordo. Ergueram um monte de pedras como sinal de sua promessa. Que o Senhor vigie entre nós quando estivermos distantes um do outro, disse Labão, fitando Jacó nos olhos. Então Labão voltou para sua terra e Jacó seguiu em frente, em direção ao que o assustava ainda mais. Esaú, o irmão que ele tinha enganado, aquele que um dia prometera matá-lo. Jacó enviou mensageiros à frente, oferecendo presentes e palavras de humildade. Mas quando voltaram, seu coração quase parou. Esaú vem ao teu encontro, disseram, e traz 400 homens consigo. O terror caiu sobre Jacó como uma onda. Ele não tinha exército, apenas suas esposas, filhos e servos. Nenhum deles podia protegê-lo. Desesperado, Jacó caiu de joelhos. Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, clamou. Tu me ordenaste voltar para casa e eu obedeci. Mas não sou digno da bondade que tens me mostrado. Livra-me da ira de Esaú, orou Jacó. Tenho medo de que ele venha e destrua tudo o que amo. Depois de derramar seus temores diante de Deus, Jacó dividiu sua caravana em 2 grupos. Se Esaú atacasse um, o outro poderia sobreviver. Como último recurso, enviou onda após onda de presentes, rebanhos de ovelhas, cabras, carneiros, camelos, tudo escolhido com cuidado na esperança de amolecer o coração de Esaú. Ao cair da noite, Jacó permaneceu para trás, sozinho, aguardando um amanhecer que poderia mudar tudo. Mas os problemas ainda não tinham terminado. Enquanto Jacó olhava as estrelas com medo, algo não resolvido o alcançava. A poeira de sua fuga mal havia baixado quando a fúria de Labão chegou como uma tempestade. Com seus homens ao lado, Labão atravessou o deserto em disparada, a raiva brilhando em seus olhos, o coração cheio de ofensa. Durante 7 dias, perseguiu Jacó por trilhas secas e colinas pedregosas. Finalmente, encontrou-o nas montanhas de Gileade. Como ousas fugir como um ladrão na noite? Gritou Labão, diante de Jacó. Partiste sem uma palavra. Eu teria te despedido com música e celebração. Jacó manteve-se firme, de braços cruzados. Parti porque temi que me impedisses. Trabalhei para ti por 20 anos, e ainda assim me tratas como se eu não fosse nada. Labão estreitou o olhar. Então me diz, por que roubaste os meus deuses domésticos? Um silêncio pesado caiu. Jacó franziu a testa, não compreendia. Roubar de ti? Quem os tiver levado? Que morra, declarou com firmeza, sem saber que alguém próximo guardava o segredo. Os homens de Labão começaram a vasculhar as tendas. Raquel, calma e imóvel, estava sentada sobre a sela do camelo, os dedos pressionando o couro gasto. Debaixo dela, ocultos e imóveis, estavam os ídolos de seu pai. Seu coração batia acelerado em seu peito. Quando Labão se aproximou, Raquel levantou o olhar com uma expressão serena e falou suavemente: Perdoa-me, pai, não posso me levantar. É o meu período. Labão hesitou. Pela tradição, não podia exigir que ela se movesse. Com a suspeita ainda nos olhos, virou-se e se afastou, sem jamais saber que a própria filha tinha mentido. Raquel fechou os olhos, prendendo a respiração. Sabia que Jacó jamais teria aceitado o que ela havia feito. Mas por que tinha levado os ídolos?
Seria para ferir o pai que tantas vezes os usara para enganar e manipular? Ou seria apenas o último vínculo com a casa que deixara para trás? Labão não encontrou nada, mas o orgulho ainda coloria sua voz. Tudo o que vês, teus rebanhos, teus filhos, tudo veio de mim, que o Senhor decida entre nós. Cansado de tudo, Jacó se levantou, os olhos ardendo de firmeza. Eu te servi sem descanso, noite e dia, no frio e no calor. Tu me enganaste repetidas vezes. Se não fosse o Deus de meu pai, terias me mandado embora de mãos vazias. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e inegáveis. Labão percebeu que seu poder sobre Jacó tinha acabado. Sem alternativas, ofereceu uma trégua. Eles ergueram um monte de pedras como símbolo de paz entre eles. Que o Senhor vigie entre mim e ti quando estivermos distantes, disse Labão com seriedade. Jacó concordou. Os dois homens compartilharam uma última refeição para selar o pacto. Ao amanhecer, Labão abraçou suas filhas e netos. Depois se virou e desapareceu na distância. Mas quando a poeira se assentou, o coração de Jacó ficou inquieto. Labão havia partido, mas um medo mais profundo permanecia. E uma nova pergunta. O que Raquel estava escondendo? Os ventos sopravam sobre as colinas de Gileade, trazendo a sensação de que algo desconhecido estava prestes a ser revelado. Jacó, ainda cansado da discussão com Labão, sentia-se perturbado. As palavras finais de Labão ecoavam em sua mente. Naquela noite, quando a escuridão caiu, Labão retornou. Não com raiva, mas em silêncio. O rosto marcado pelo peso de um segredo guardado por muito tempo. Jacó, disse ele baixinho, há algo que nunca te contei. Jacó ficou imóvel, braços cruzados. Fala, Labão hesitou. Raquel. Havia um homem. Ela lhe foi prometida muito antes de você aparecer aqui. As palavras atingiram Jacó como um golpe repentino. O quê? Mal conseguiu pronunciar. E escondeste isso de mim? Labão desviou o olhar. Quando a viste pela primeira vez e te apaixonaste, já era tarde. O futuro dela já estava decidido. Então por que me deixaste servir 7 anos por ela? A voz de Jacó se ergueu em fúria. Labão suspirou. Eu precisava de tempo. Se aquele homem voltasse, eu teria de entregá-la. Mas ele nunca voltou. E quando vi a oportunidade, eu a aproveitei. As mãos de Jacó tremeram. Uma oportunidade? Viste a vida de tuas filhas como algo a ser usado. Labão ergueu a mão. E Lia, achas que ela também não foi apanhada nisso tudo? Jacó parou. Lia, silenciosa até então, abaixou a cabeça. Desde criança me diziam que nunca seria desejada. Sussurrou. Mas meu pai prometeu que encontraria um lugar para mim. Os olhos dela brilharam com lágrimas. Naquela noite, quando fui levada até ti, eu sabia que nunca me amarias, mas ao menos teria um marido. A dor nos olhos de Lia atingiu Jacó de um jeito que ele não esperava. Nunca tinha parado para pensar no sofrimento dela. Mas antes que pudesse dizer algo, Raquel deu um passo à frente, o rosto pálido de raiva e traição. E eu... gritou a voz trêmula. Minha vida foi decidida sem que sequer me perguntassem? Eu fui prometida a outro homem, e ninguém achou que eu merecia saber? Labão a olhou, e pela primeira vez a vergonha passou pelo seu rosto. Fiz o que achei melhor para a família, disse em voz baixa. Raquel soltou uma risada amarga. Melhor para quem? Para ti? Ou para a forma como manipulas todos como peças num tabuleiro? O peito dela subia e descia, enquanto a fúria crescia. Então voltou-se para Jacó. E tu, ainda acreditas que tudo o que vivemos foi real? O silêncio caiu sobre eles. Jacó olhou de Raquel para Lia. A verdade pesou sobre ele como uma carga insuportável. Tudo o que pensava ter construído fora erguido sobre mentiras.
não tinha realmente conquistado Raquel. Lia nunca tinha escolhido estar com ele. E Raquel, assim como ele, havia sido enganada desde o início. A vida que acreditava ter vivido não era o que parecia. Então a noite se estendeu silenciosa ao redor deles, e o único som era o vento sussurrando pelas colinas de Gileade, carregando um silêncio que ninguém conseguia romper. Jacó permaneceu imóvel, a verdade pesando em seu peito. Durante anos acreditara que apenas lutava para conquistar o coração de Raquel. Mas agora via algo muito mais profundo. Em meio a toda a confusão, em cada engano e traição, Deus o guiava para algo que ainda não compreendia. Caminhou sozinho pelo acampamento, os pensamentos correndo sem parar. Ele acreditara que a luta era apenas entre ele e Labão, mas agora via claramente. Nunca se tratara apenas de pessoas. Erguendo os olhos para as estrelas, sussurrou: Deus, sempre lutei pelo que eu queria, sem perceber que já tinhas um plano. E então tudo se tornou claro. Ele não escolhera Lia, mas Deus a tinha escolhido. Ela havia sido destinada a ser mãe de um grande povo. Ele havia corrido atrás de Raquel, mas por meio disso, Deus moldara o seu coração. Tudo, a dor, a espera, o engano, tinha um propósito. Dentro da tenda, Lia e Raquel estavam sentadas lado a lado, o silêncio profundo entre elas. A amargura entre ambas durara tanto quanto o casamento. Mas agora, algo parecia diferente. Nunca quis tomar o teu lugar, Raquel, disse Lia suavemente. Mas sempre soube que eu não era a escolhida. Raquel olhou para a irmã. Pela primeira vez, sentiu algo novo, compaixão. Eu também sofri, sussurrou com lágrimas caindo. Sempre tentei ser a primeira no coração de Jacó. E quando finalmente tive um filho, percebi que não era suficiente. Lia estendeu a mão e a colocou sobre a de Raquel. O amor de um homem nunca nos dará a paz que procuramos, disse em voz baixa. As palavras tocaram fundo no coração de Raquel. Durante toda a vida, acreditara que o amor de Jacó a completaria. Mas agora compreendia. O amor que realmente desejava vinha de Deus. Pela primeira vez, as duas irmãs se abraçaram, não como rivais, mas como mulheres que haviam sofrido, lutado e finalmente se entendido. Na manhã seguinte, Jacó reuniu toda a sua casa, olhou para Lia e Raquel e sentiu a mudança que havia acontecido. Começaremos a jornada para a terra que Deus nos prometeu, disse. Mas desta vez não iremos como rivais. Iremos como uma só família, curada e unida. Labão estava por perto, observando em silêncio. O controle que tivera sobre as filhas já havia escapado de suas mãos. Que o Deus de Abraão e de Isaque esteja contigo, Jacó, disse por fim, aceitando o que já não podia segurar. E assim Jacó, com suas esposas, filhos, servos e rebanhos, iniciou a jornada em direção ao futuro que Deus havia preparado. Poderia uma história nascida do engano realmente terminar em graça? Os anos se passaram. Jacó, agora envelhecido e marcado pelo tempo, sentava-se à sombra de uma tamareira. Seus olhos, carregados pelas provas da vida, contemplavam o acampamento. Viu seus filhos, descendentes de Lia, Raquel, Bila e Zilpa, todos crescidos, transformados em fortes tribos, exatamente como Deus prometera. Recordou-se das lutas, o esforço para se casar com Raquel, a dor entre as irmãs, as intermináveis enganações de Labão. Mas agora, olhando para a família ao seu redor, via algo muito maior. A graça de Deus havia superado cada tristeza. Observou José, seu filho amado, ajudando os irmãos a cuidar dos rebanhos. Lembrou-se de como Raquel havia sofrido e de como Deus finalmente lhe dera 2 filhos, José e Benjamim. Também pensou em Lia, a esposa que nunca escolhera, mas que Deus escolhera para abençoar. Ela dera à luz 6 das tribos de Israel, incluindo Judá, a tribo da qual um dia viria o Messias. Jacó percebeu que sua vida não tinha sido aleatória.
Cada momento de dor, cada engano, cada lágrima tinha sido usado para algo muito maior do que podia enxergar. Erguendo os olhos para o céu, Jacó sussurrou: Agora vejo, Senhor. O que um dia pensei ser apenas dor, era na verdade a tua mão me guiando o tempo todo. Seus filhos, antes divididos pela rivalidade das mães, agora aprendiam a andar como irmãos. A promessa feita a Abraão e Isaque estava se cumprindo através deles. O povo de Israel estava sendo formado não por inveja ou vingança, mas pela graça de Deus. O ciclo da dor havia sido quebrado e a graça tomou o seu lugar. Mas o que estaria adiante para os filhos de Jacó? Que novo caminho se abriria? Se esta história tocou o seu coração, mais 2 histórias poderosas da Bíblia aparecerão agora em sua tela. Clique para assisti-las. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Que Deus esteja contigo, sempre.